não deixo a minha filha chorar. Desde muito jovem, enraizei na cabeça de Irene essa regra de que não importa o que aconteça, por mais chateada que ela fique por causa de algo ou de alguém, ela nunca pode chorar por isso. Ninguém supera seus problemas ficando com os olhos cheios de lágrimas e deprimido com isso. É o tipo de coisa que te deixa fraco. Você só precisa aceitar uma situação ruim, sorrir e seguir com a sua vida, certo? E sim, é impossível garantir que alguém nunca fique chateado, mas eu fiz tudo o que estava ao meu alcance para impedir que Irene chorasse. Eu compro para ela todos os brinquedos e bugigangas que ela quer. Quando sinto que algo a está incomodando, conto uma piada, canto uma música ou invento alguma outra travessura para distraí-la do que a está angustiando. As coisas foram piorando quando tivemos que mudar de lugar devido ao meu trabalho. Irene não podia mais ser educada em casa, então eu a matriculei na escola particular mais chique, mas as crianças de sua série eram tudo menos sofisticadas. Elas não paravam de rir sobre o seu sotaque estranho ou como o seu cabelo parecia esquisito. Irene chegou. Ela corria de volta para casa, fazendo beicinho e reclamando das piadas feitas às suas custas. Oferecer presentes não parecia mais deixá-la feliz. Eu estava ficando sem minhas piadas para contar a ela. Decidi que fazer Irene conversar com um psiquiatra sobre seus problemas poderia deixá-la mais feliz. O psiquiatra achava que Irene estava se contendo demais. Ela estava reprimindo suas emoções, o que não era saudável. Então, da próxima vez que Irene se sentisse chateada, ela deveria tentar lidar com a tristeza. Eu não sabia nada dessa conversa a portas fechadas entre Irene e seu psiquiatra. Não até Irene voltar para casa da escola um dia, chorando muito porque a líder de torcida, que a chamou de feia naquele dia, caiu lá do alto e quebrou uma perna. Alguns dias depois, o bully da escola, que também fez minha Irene chorar, quebrou o pulso socando um armário. As coisas vieram à tona durante o seu recital. Irene esqueceu suas falas e recebeu alguns sorrisos da multidão. Quando a encontrei chorando na sala verde, um incêndio começou no teatro. Ninguém se machucou, felizmente, mas isso foi muito perto. No caminho de volta, dei uma bronca em Irene por chorar. Eu sempre a ensinei a ser forte, ser feliz, mas ela escolheu se debruçar sobre sua tristeza, o que a enfraqueceu e a fez chorar. Eu deixei que ela percebesse minha decepção. Olhando para trás, eu deveria ter explicado pacientemente a maldição de nossa família para ela, o que a tornava tão perigosa para os outros se chorasse. Meu estômago caiu quando ouvi seus soluços medonhos no banco de trás. Irene me olhou com olhos negros como breu, lágrimas vermelho-sangue escorrendo por suas bochechas. Era tarde demais, até que percebi pelo que minha filha estava chorando, em vez de por quem. A última coisa que vi no clarão dos faróis do caminhão que se aproximava foi um sorriso macabro no rosto choroso de Irene. Monotonia. Há algo reconfortante na repetição sem fim. Uma espécie de calma serena que só pode ser encontrada no estado zen da rotina irracional. Seus pensamentos vagam, sua consciência vagueia e, de repente, um dia inteiro de trabalho se passou. Nem todo mundo está equipado para tal trabalho, no entanto. É preciso um tipo especial para aguentar a monotonia. No começo, eles tinham a inteligência artificial fazendo o trabalho, mas isso causou um certo alvoroço. Era muito boa nisso. As pessoas não gostaram. Precisava de um pouco do toque humano. Em um dia bom, consigo preencher cerca de 40% da minha cota semanal. Há aqueles que se saem melhor, mas são automatizadores. Nada de errado com isso, mas eu prefiro uma abordagem mais prática. Eu tentei a automação, é claro, mas há certos fatores que você não pode quantificar facilmente. Isso torna a catalogação desleixada. Nos dias de semana é consideravelmente mais lento. É por isso que os turnos de fim de semana são tão populares. E as férias.
Se você tiver sorte e tiver uma boa estação, poderá preencher facilmente uma cota de 2 meses em um único dia. Eu não estou muito preocupada com isso, no entanto. Não tiro um dia de folga há anos. Digitalize o documento, processe o indivíduo. Idade, registro criminal, histórico médico, família, raça, religião, ocupação, pegada de carbono, valor futuro. Calcular ECO. Definir carro. Mande-os embora. Sem automação, o processamento pode ser tedioso, mas é aí que eu me sobressaio. Temos diretrizes para calcular o ECO, Environmental Cut-Off ou corte ambiental, mas temos alguma margem de manobra, que é onde a automação fica aquém. Como quantificar o valor futuro? Quanto peso você atribui aos fatores individuais? Recebemos 50 pontos para ajustar o ECO final, em qualquer direção. Esses pontos podem fazer toda a diferença. Nunca nos dizem se um trem vai parar. Tornaria muito fácil abusar do sistema. Nosso único trabalho é catalogar os indivíduos em vagões ECO ou em vagões não ECO. O resto é deixado aos caprichos do sistema. Em alguns dias, os trens não param. Se fizéssemos o procedimento todos os dias, ninguém viajaria. Em média, porém, há apenas 13% de chance de qualquer trem parar. Não são as piores probabilidades. Eu costumava me perguntar por que eles arriscam. Mas no final, não é tão complicado. Querem sair, maravilhar-se com o céu limpo, sentir a brisa, cheirar a relva, ver cores que não sejam monocromáticas, nadar no mar, fazer carinho num animal, e os comboios são a única forma de conseguir essa liberdade. A minha cota semanal foi atingida. 1.500 indivíduos catalogados em carros não ECO, 191 dos quais em comboios parados. Combatemos a superpopulação, eu digo a mim mesmo. Uma busca virtuosa. Às vezes, porém, gosto de fechar os olhos e imaginar que eu estou lá com eles quando o carro está completamente fechado. Que estou lá quando a gritaria começa e o oxigênio é sugado. Mas então, eu volto ao trabalho e a repetição me acalma. Perco-me nas letras e nos números e na felicidade serena da monotonia sem fim. Algo ruim. Quando o carrasco puxou a alavanca e o primeiro corpo caiu pelo alçapão, a mãe da vítima soltou um forte soluço e enterrou o rosto no ombro do marido. O rosto do marido era estoico, mas suas mãos trêmulas traíam sua verdadeira dor enquanto ele as envolvia em torno de sua esposa. Não houve prazer ou alívio em testemunhar isso para eles, apenas uma profunda tristeza pelo que haviam perdido. 2. Pela alegria. A próxima alavanca foi puxada e os sons do gargarejo do segundo criminoso se misturaram com as zombarias excitadas do resto da multidão. Em muitas mentes aqui, nada animava o dia como uma boa execução pública. 3. Por uma menina. A terceira criminosa, a única mulher nesse bando de vilões, foi a próxima a sair. 4. Por um menino. Muitos ficaram chocados com o fato de uma jovem com menos de 10 anos também ter participado do crime. No entanto, de acordo com a lei, não haveria misericórdia, apesar de sua idade, e ele também seria enforcado. 5. Pela prata. O carrasco recebeu a promessa de uma moeda de prata por cada criminoso, uma proposta que ele aceitou com entusiasmo. 6. Pelo ouro. O último a morrer, um homem que já teve um título, mas o abandonou para viver em desvio desenfreado, abriu um sorriso para a multidão, a luz do sol brilhando em um dente de ouro. Embora ele apodrecesse pelo que havia feito, o dente, sem dúvida, seria arrancado e vendido. Afinal, algo tão precioso não deveria ser desperdiçado junto com o cadáver de um pagão. 7. Por um segredo que nunca será contado. Quando o carrasco puxou a alavanca final, os aplausos da multidão atingiram um nível ensurdecedor, e o pai da vítima
pegou sua pobre esposa, que havia desmaiado, e a carregou silenciosamente. O carrasco soltou um suspiro de alívio enquanto seu olhar percorria a fileira de corpos pendurados. A justiça havia sido feita por um crime terrível, e agora a vida continuaria. Ele esperou até que a multidão se dispersasse e as pessoas viessem cortar suas coortes para remover o seu capuz preto. Um sorriso satisfeito e diabólico no rosto. Os tolos que ele havia convencido a se juntarem a ele em seu roubo, tortura e assassinato não tinham ideia de sua profissão no dia a dia. Não estavam preparados para que ele fosse tão cuidadoso e não deixasse rastros como eles. E graças ao anonimato que veio com o seu trabalho, nunca poderia sequer imaginar que ele seria o único a acabar com suas vidas também. Tinha sido um plano tão grandioso e um que tinha acontecido sem problemas. Um tentador namoro secreto que ele apreciaria. Agora, era hora de coletar suas moedas e continuar o seu dia normalmente. Eu sei qual é o esquema de Deus. Eu sofri um acidente de carro e os anjos entenderam errado. Por alguns minutos, eles me levaram em vez da minha mãe. Eu fiquei 2 minutos fora, mas pareceram 2 dias. Eu esperei em uma escada rolante. À minha frente estavam os portões do céu. Atrás estavam os portões do inferno. Eu não posso descrever o inferno para você. As crianças choravam por suas mães com terror nos olhos que só a tortura pode dar. Eles corriam para salvar suas vidas, gritando, mas eu não conseguia ver nada atrás deles. Outros foram forçados a sofrer de várias maneiras. Um homem foi forçado a atirar na cabeça de sua irmã repetidamente. Ela choraria para ele parar, mas ele não podia. O seu braço não era dele. Uma vez que a bala entrou em sua cabeça e ela morreu, ela foi milagrosamente curada e o processo se repetiu. Aqueles com um profundo arrependimento foram forçados a assisti-los repetidamente em uma tela enorme com os olhos bem abertos. As mães foram forçadas a escolher entre seus 2 filhos. Um permaneceria seguro enquanto o outro cairia em um poço de fogo eterno, onde gritariam de dor pelo resto dos tempos. Isso foi tudo o que pude entender em um momento. No entanto, quando cheguei ao topo da escada rolante, o céu estava ainda pior. Aqueles não eram pessoas. Eram adoradores irracionais. Eles nunca paravam de sorrir. Seus entes queridos, no inferno, gritavam seus nomes, mas eles não se importavam, pois não conseguiam se lembrar deles. Eles não conseguiam se lembrar de nada. Nada importava para eles, exceto o doce amor do Senhor. Não havia como falar, pois aqueles do Reino Dourado não passavam de meras marionetes em cordas. Quando eles abriram a boca, eram em louvor ao Senhor. Eles circulavam os pés de Deus e beijavam seu calcanhar. Eles eram escravos da salvação. Eles trabalhavam como escravos durante sua liberdade, e o preço que pagaram foi ter a sua individualidade apagada do universo. Foi nesse ponto que forcei minha alma de volta ao meu corpo, e a morte levou a minha mãe em seu lugar. Eu sei que a minha mãe não pensa em mim lá em cima, mas sei que ela está sorrindo.